Olá, meus amigos! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Thiago Oliveira e vamos para mais uma aula, pessoal. Na verdade, o que aconteceu? Na aula passada nós aprendemos os desvios em relação à média. Eu falei que o desvio em relação à média não é uma medida de dispersão pelo seguinte, porque o somatório do desvio em relação à média é sempre igual a zero. Mas por que nós precisaríamos aprender o desvio em relação à média? Porque ela vai ser uma ferramenta que vai servir para vários e vários cálculos, tá, pessoal? Então, apesar de ser um conteúdo simples, eu preferi dedicar uma aula só para ela, tá? E nós vamos retomar o desvio em relação à média. Só que o quê? Agora nós vamos começar a aprender desvio médio. Bom, pessoal, desvio médio ele é tão simples como o desvio em relação à média. Só que qual que é a diferença, pessoal? Que o desvio médio ele já é uma medida de dispersão. Só lembrando, o que é uma medida de dispersão? Nós temos o seguinte, vou trazer duas situações, tá? A primeira situação, nós temos a média, por isso que fala desvio médio. Nós temos a média e a primeira situação, nós temos vários pontos, mas vários pontos estão todos próximos aqui à média. Então, pessoal, o desvio médio, ele vai nos indicar o qual disperso tá as informações em relação ao quê? Em relação à média. Pessoal, nesse caso aqui, ó, como os valores estão muito próximos à média, isso significa o quê? Que nós estamos diante de um conjunto homogêneo, ou seja, são conjuntos que não estão muito dispersos, ou seja, são conjuntos poucos dispersos ou então homogêneo. Ou então, pessoal, nós podemos ter também a média. Nós podemos ter a média aqui, que é o ponto de equilíbrio. Nós podemos ter elementos aqui, 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 aqui e aqui e aqui. Pessoal, nesse caso, aqui as informações estão bem distantes aqui da média. Nesse caso aqui, essas informações são o quê? São informações heterogêneas ou então informações dispersas, bastante dispersas, tá, pessoal? Então, o desvio médio, ele já é uma medida de dispersão. Bom, vamos à fórmula, meus amigos. A fórmula é o seguinte, nós vamos ter o desvio médio, é o somatório do desvio em relação à média. Bom, essa parte aqui você já conhece, tá? O desvio em relação à média, só que o que, pessoal? Dessa vez os valores vão estar em módulo. Tá vendo essas duas barrinhas aqui, ó? Essas duas barrinhas aqui significa que os valores estarão em módulo. O que é estar em módulo? Significa o seguinte, que quando os valores forem negativos, quando a gente coloca um valor negativo em módulo, o valor passa a ser o quê? Passa a ser positivo. Também, pessoal, é o seguinte, se o valor ele for positivo, tá? Se o valor for positivo e ele for colocado em módulo, aí ele continua positivo, não vai alterar em nada, tá? Negativo em módulo passa a ser positivo e positivo em módulo continua positivo sem nenhum problema, tá? Então nós vamos ter o desvio em relação à média em módulo, o somatório, dividido pela quantidade de elementos. Aqui ele já nos traz o quê? Já traz aquela ideia da média, né? Que é o somatório dividido pela quantidade de elementos. Bom, vamos a um exemplo que vai ficar mais fácil, tá? Nós temos aqui um conjunto de informações, a qual nós possuímos 100, 200, 300, 400 e 500. Pessoal, a média desse conjunto é fácil, tá? A gente nem precisa fazer cálculo. Pelo seguinte, a distância daqui até aqui dá quanto? Dá 100. A distância daqui até aqui dá quanto? Dá 200. A distância daqui até aqui dá 100. E a distância daqui até aqui dá quanto? Dá 200. Logo, meus amigos, esse 300 aqui é o quê? É o ponto de equilíbrio. Então, sem precisar fazer cálculo, a gente consegue entender o seguinte, que o 300 já é a média. Quando a gente chegar na parte de assimetria, vocês vão entender melhor isso aqui, tá? Mas por hora, o 300 é a média. Se vocês não estão acreditando em mim, é só fazer o seguinte, é só fazer a fórmula. Vocês vão pegar o somatório de x e dividir pela quantidade, tá? Bom, pessoal, mas agora partindo aqui para o desvio médio, vai ficar o seguinte. Desvio médio. Pessoal, eu já vou fazer direto, tá? Eu já vou fazer direto. Mas antes deixa eu só reescrever a fórmula. Nós vamos ter o somatório dos desvios em relação à média, tudo isso em módulo, tá? Ó, isso aqui tem duas barrinhas aqui, dividido pela quantidade de elementos. Então, pessoal, aqui vai ficar o seguinte. Nós sabemos que a média é 300, tá? Então vamos pegar 100 menos 300, daria 200 negativo. Colocando em módulo vai ficar igual a quanto? Vai ficar igual a 200. Mais, por que mais? Porque nós estamos lidando com somatório, tá? 200 menos 300
em módulo dá quanto? Dá igual a 100. Mais 300 menos 300 dá 0. Mais 400 menos 300 dá 100. 500 menos 300 dá quanto? Dá 200. Pessoal, tudo isso dividido pelo quê? Tudo isso dividido pela quantidade de elementos, que no caso aqui são 1, 2, 3, 4 e 5. Então, meus amigos, o desvio médio vai ser o quê? Vai ser esse somatório aqui. 200 mais 100 dá 300, 300 mais 100 dá 400, e 400 mais 200 dá quanto? Dá 600. Então vai ficar 600 dividido por 5. 600 dividido por 5 é o seguinte. 3 vezes 5... Opa! Peraí que eu já ia errar um cálculo tão besta. Aqui, 1 vezes 5 dá 6. 1 vezes 5 dá 5. Para 6 faltam 1. Desce o 0. 2 vezes 5 dá 10. Para 10 faltam 0. E esse 0 que sobrou vem para cá. Então, meus amigos, o desvio médio aqui é igual a quanto? É igual a 120. Pessoal, simples assim, não tem muito o que falar a respeito do desvio médio, tá? É o somatório, tá? É o somatório do desvio em relação à média em módulo dividido pela quantidade. Pessoal, aqui nós não temos outra série para poder comparar, tá? Mas aí vocês vão verificar, dependendo, fazendo comparação, vocês conseguem verificar se os valores são mais homogêneos ou são mais heterogêneos, ok? Bom, então por enquanto é isso. Vamos verificar como que as bancas costumam cobrar esse tipo de conteúdo nas provas? Então, bora praticar? Bom, vamos então para a primeira questão da aula de hoje, pessoal. Primeira questão da aula de hoje e para a questão número 61. Por que questão 61? Porque é a continuação das questões das aulas anteriores, ok? Bom, vamos lá então. A tabela acima, essa tabelinha aqui, ó. A tabela acima mostra os números mensais de reclamações feitas por usuários de telefonia fixa, registradas em uma central de atendimento entre os meses de fevereiro a novembro de 2003. Considerando esses dados, julgue o item que se segue. Então nós temos esta afirmativa aqui. O desvio médio absoluto da sequência formada pelos números mensais de reclamações é um valor que está entre 25 e 35. Bom, meus amigos, esta afirmativa aqui está certa ou está errada? Bom, dê um pause aí que eu vou trazer a resposta em 3. Pessoal, dê um pause e tente fazer o exercício com base no que nós aprendemos na teoria, porque eu vou trazer a resposta em 3, 2, 1. O gabarito da questão número 61, eu estou subentendendo que pelo menos você tentou fazer o exercício. Esta afirmativa aqui, ela está errada. Pessoal, aqui é o seguinte, vamos lá pessoal, desvio médio. Desvio médio é o seguinte, desvio médio. Como que é a fórmula, pessoal? Nós vamos ter o somatório dos desvios em relação à média, pessoal, só que em quê? Em módulo. O que significa o valor está em módulo? Significa se o número é negativo, ele passa a ser positivo. E se o valor é positivo, ele continua sendo positivo, tá? Tudo isso dividido pela quantidade de elementos. Mas aí, meus amigos, vocês observam o seguinte, que na verdade nós temos duas fórmulas em um único exercício, tá? Pelo seguinte, porque além do desvio médio, a gente precisa saber a média. E a fórmula da média é o seguinte, é o somatório da variável x dividido pelo quê? Dividido pela quantidade de elementos. E é pela média que nós vamos ter que começar para poder desenvolver essa fórmula aqui, tá? Então é o seguinte, resolvendo a média vai ficar o seguinte, pessoal, eu vou fazer direto, tá? Bom, vamos lá, pessoal, nós vamos ter o somatório, vai ser 70 mais 70 dá 140, 140 mais 60 dá 200, 200 mais 100 dá 300, 300 mais 100 dá 400, 400 mais 100 dá 500, 500 mais 50 dá 550, 580 e 600. Então a média vai ser 600 dividido pela quantidade de elementos. No caso aqui nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então nós vamos ter 600 dividido por 10. É lógico que a gente consegue facilitar a nossa vida, né? Nossa vida que é tão difícil, vida de concurseiro, pelo seguinte, pessoal, nós vamos ter 60 dividido por 1. Nós sabemos que todo número dividido por 1 é igual a ele mesmo, tá? Então a média aqui é igual a quanto? É igual a 60. Agora, meus amigos, a gente consegue fazer o quê? A gente consegue partir para o desvio médio.
Pessoal, eu também vou fazer direto, tá? Vou fazer o seguinte, vou fazer a variável x menos a média, tá? Só que eu já vou também já colocar em módulo. Então nós vamos ter o seguinte, nós vamos ter 100 menos a média, que é 60. 100 menos 60 dá 40. Aí vem o símbolo do somatório, tá? Que é o sinalzinho de mais, ó, somatório. Mais 70 menos 60 dá 10. Mais 70 menos 60 dá 10. Mais 60 menos 60 dá 0. Mais 50 menos 60 dá menos 10. Só que colocando em módulo, nós vamos ficar com quanto? Vamos ficar com 10. 100 menos 60 dá 40. 50 menos 60 dá, em módulo dá 10. Agora eu já nem lembro mais onde eu parei. Ah, parei aqui, né? 50 menos 60 dá 10 também. 30 menos 60 dá menos 30. Colocando em módulo, nós vamos ficar com 30 positivo. Mais 20 menos 60 dá menos 40. Colocando em módulo, nós vamos ficar com 40. Tudo isso dividido pela quantidade de elementos, que nós já sabemos que é quanto? Que é igual a 10. Bom, somando tudo isso, pessoal, vamos lá. 40. Ó, vou fazer aqui, vou fazer direto, tá? 40 mais 40 dá 80. 80 mais 10 dá 100. 100 mais 10 dá 110. 110 mais 10 dá 120. 120 mais 10 dá 130. 130 mais 30 dá 160. E 160 mais 40 dá 200. Então, nós vamos ter 200 dividido por 10. Pessoal, vamos facilitar nossa vidinha de concurseiro, que já é muito difícil? Pessoal, vamos cortar esse 0 com esse 0. Então, na verdade, nós vamos ter 20 dividido por 1. E nós sabemos que todo número dividido por 1 é igual a 20. Logo, meus amigos, o desvio médio é igual a 20. E a afirmativa está falando que o desvio médio está entre 25 e 35. E negativo, pessoal, porque o desvio médio é 20. Ou seja, o desvio médio, na verdade, está abaixo de 25, tá? Então, logo, esta afirmativa aqui, ela está errada. Bom, vamos então para a questão número 62, que é a continuação da questão anterior, tá? Ele está falando o seguinte: o maior desvio absoluto dos números mensais de reclamações registrada é superior a 45. Bom, tentem fazer aí que eu vou trazer a resposta em 3, 2, 1. Ah, pessoal, vou dar uma dica. Vou fazer a contagem novamente. Vocês voltem à questão anterior, tá? Para responder essa questão aqui. Bom, agora sim, vamos lá. Resposta em 3, 2, 1. O gabarito da questão número 62, esta afirmativa aqui, ela está errada, pessoal. Pelo seguinte, ó, ele está falando que o maior desvio absoluto. O maior desvio absoluto, a gente consegue caçar aqui, ó, nas informações, ó. O maior desvio absoluto foi 40. Ó, só por curiosidade, o menor, tá? O menor desvio foi 10, ó. Ou melhor, o menor desvio foi 0. O menor desvio foi 0 e o maior desvio foi quanto? Foi 40. Então, pessoal, ele está falando aqui que é 45. Não, foi igual a quanto? Foi igual a 40. Então, por esse motivo aqui, esta afirmativa aqui, ela está errada. Que, aliás, eu marquei no slide errado. Então, aqui é 40. Bom, vamos então para a última questão da aula de hoje. Um perito está fazendo algumas medições para determinar a altura da marca de uma bala perdida, que uma bala perdida fez em uma parede. A foto da marca e as medidas estão na tabela abaixo. Com base nestes dados, o desvio médio das medidas vale aproximadamente... Bom, meus amigos, dê um pause aí que eu vou trazer a resposta em 3, 2, 1. O gabarito da questão número 63 é a letra B. Pessoal, como que é a fórmula do desvio médio? Só recapitulando, tá? Desvio médio, nós vamos ter o somatório do desvio em relação à média, tá? Só que em que? Tudo em módulo. Tudo isso dividido pela quantidade de elementos. Pessoal, como eu já falei no primeiro exercício, aqui na verdade são duas fórmulas em um. Pelo seguinte, porque a gente precisa encontrar a média. Então nós vamos ter, a média vai ser o somatório da variável dividido pela quantidade de elementos.
Bom, aqui é o seguinte, pessoal. Vamos ter que encontrar a média. Eu vou aproveitar esse espacinho aqui para poder calcular a média, tá? Então vai ficar o seguinte, vai ficar 5 mais 5 mais 5 dá 15. Coloco 5, vírgula embaixo de vírgula e sobe 1. 1 mais 8 dá 9, 9 mais 6 dá 15 e 15 mais 2 dá 17. Então coloco 7 e sobe 1. 1 mais 2 dá 3, 3 mais 3 dá 6, 6 mais 2 dá 8, 8 mais 4 dá 12, 12 mais 3 dá 15, 16 e 17. Coloco 7 e sobe 1. Então aqui vai ficar 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Oh, peraí, pessoal, que eu viajei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então aqui vai dar 8. Então, pessoal, nós vamos pegar 877 e dividir pela quantidade de elementos. 877,5 e dividir pela quantidade de elementos, que no caso aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Dividido por 7. Pessoal, aqui é o seguinte. Vocês podem observar que no exercício ele colocou o seguinte, aproximadamente. Ele colocou aproximadamente, e além de ele ter colocado aproximadamente, a gente consegue observar que as alternativas elas não estão tão próximas assim, ó. 4,7 pula para 7,9, 8,5, 5,4 e 12,1. Ou seja, existe uma pequena distância entre as alternativas, tá? Por que eu estou dizendo isso, meus amigos? Porque como ele colocou aproximadamente, olha o que eu vou fazer com essa metade aqui, com 87,5. Eu simplesmente vou apagar. Eu vou considerar somente 87 dividido por 7, tá? Pessoal, em algumas situações, quando os valores não estiverem muito próximos, vale a pena arredondar, ok? Então nós vamos ter 877 dividido por 7. Vamos lá. 877 dividido por 7. Bom, aqui é o seguinte, vamos lá, pessoal. 12 vezes 7, deixa eu só fazer uma continha aqui. 7 vezes 2, 14, coloco 4 que sobe 1. 7 vezes 1, 7, com 8. Então aqui vai ficar 12 vezes 7 dá 84. Para 87 faltam quanto? Faltam 3. Bom, o que nós vamos fazer? Vamos descer esse 7 aqui. Bom, 5 vezes 7, 35. Para 37 faltam 2. Pessoal, a gente poderia continuar essa conta, mas eu vou trabalhar com valores arredondados, tá? Então, aqui vai ficar, a média vai ser igual a 125. Bom, sabendo que a média é 125, vamos fazer essa aplicaçãozinha aqui de fórmula, tá? Então, nós vamos pegar as variáveis e subtrair a média e colocar esses valores em módulo, tá? Então, vai ficar o seguinte. Fazendo isso, vai ficar o seguinte, vamos ter 120 menos 125 dá 5, em módulo, né? 5, mais, ó, por que mais? Porque nós temos o símbolo do somatório. Mais 130 menos 125 dá 5. Mais 128 menos 125 dá quanto? Dá 3. Pessoal, vocês veem que eu já estou trabalhando com valores arredondados, tá? 140 menos 125 dá 15. Mais 130 menos 125 dá 5. Opa, vou precisar de espaço. 112, deixa eu apagar isso aqui. 112 menos 125. Opa. 112 menos 125, em módulo vai ficar o seguinte. 5 menos 2 dá 3. 2 menos 1 dá 1. E 1 menos 1 dá 0. Então aqui vai ficar igual a 13. Mais 116 menos 125 dá 9, né? Tudo isso dividido pela quantidade de elementos. Tudo isso dividido por 7. Então somando vai ficar o seguinte, pessoal. 5 mais 5 dá 10. 10 mais 3 dá 13. 13 mais 13 dá 26. 26 mais 15. Opa, tem hora que o cérebro já dá uma bugada. Dá 41. 41 mais 5. 41 mais 9 dá 50. E 50 mais 5 dá 55. Então nós vamos ter 55 dividido por 7. 55 dividido por 7.
aqui é o seguinte, 7 vezes 7 dá 49, para 55 faltam 6. 6 não dá para dividir 7, vamos colocar uma vírgula e colocar um zero aqui. Bom, é o seguinte, 8 vezes 7 dá 56, para 60 falta 40, falta 4. Bom, pessoal, eu vou parar por aqui, tá? Então, vou considerar 7,8. Então, o desvio médio ficou aproximadamente 7,8. Pessoal, 7,8, o valor que mais se aproxima, tá? Da alternativa B, 7,9. Então, meus amigos, logo, o gabarito da questão número 63 é a letra B. Pessoal, vai por mim, tá? Dependendo da situação, tá? Arredonda, não trabalha com valores, com todos os valores, senão vai dar muitas casas decimais e vai ficar inviável para fazer isso na prova, ok? Então, pessoal, dá uma olhada nas alternativas e se vocês sentirem que dá para arredondar, arredondem, ok? Bom, meus amigos, então por enquanto é isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Nos vemos na próxima aula. Até mais!